história, senhoras e senhores, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Cenário novo, é bom que se diga, tá vendo? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com a galera que vai fazer o exame discursivo da UERJ. Tô aqui para dar algumas dicas, tô aqui para tentar ajudar um pouquinho a desmistificar algumas coisas para você que vai fazer essa prova. Muito bem, senhoras e senhores. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, né? Muita gente vem falar comigo assim: ai, Thales, eu não sei como é que eu vou fazer essa prova. Eu não sei se ele vai querer que eu escreva muito, que eu escreva pouco, que eu desenvolva muito, que eu desenvolva pouco. Gente, quem tá fazendo a prova, o examinador, eles não querem saber. Eles não querem que você escreva um livro ou que você escreva uma fórmula química de, sei lá, 50 páginas. Eles querem saber, melhor dizendo, se você tem domínio da matéria, se você sabe a matéria. Não é prova de faculdade, não é prova de mestrado nem de doutorado. Eles querem saber se você tem domínio da matéria. Então, é claro que eles também não vão colocar uma prova muito fácil. Eles vão colocar prova com questões fáceis, com questões medianas e com questões difíceis que te puxam um pouco mais a pensar, né? Uma coisa assim, uma dica que eu dou para quem tá estudando para o exame discursivo é: peguem provas anteriores. Cara, isso é uma vantagem que você tem sobre a galera que não faz isso. Porque quando você pega as provas anteriores, eu aconselho dos últimos 3 anos, porque depois disso caduca um pouco. Então, digamos, você vai fazer a prova agora do vestibular de 2020, você vai pegar 2019, 2018, 2017. E aí você vai fazendo, e aí você vai tendo contato com a prova, e isso está disponível no site do vestibular da UERJ, sem problema nenhum. Você vai tendo contato com a prova e você vai se acostumando a fazer a prova. E aí você tira a dúvida com o teu professor, se você está fazendo um cursinho, ou no curso online lá no chat, você tira a dúvida. Se você está estudando sozinho pelo YouTube, pergunta nos comentários, não só aqui no Contando História, mas a gente tem outros canais de outras disciplinas. Então, peguem provas anteriores. Outra coisa importante: tentem simular o dia da prova. Como assim? Conta o tempo, não pega relógio, porque você não pode relógio no dia da prova. Pega algum despertador, alguma coisa assim. Simula o tempo, eu não lembro agora quanto tempo é o exame discursivo. Pega a sua caneta preta, pede pra tua mãe: ó, mãe, vou fazer a prova ali, eu vou simular como se eu estivesse no dia. Pede pra ninguém me perturbar, por favor, e você fica ali fazendo a prova. Por que eu tô falando pra você fazer isso? Pelo seguinte: porque você vai saber administrar o teu tempo para você fazer a prova, certo? E você vai ter a noção por onde você começa, por onde você termina. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz o vestibular de 2013. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte: eu fiz a prova de redação primeiro. Como eu fiz para História, né? Muito orgulho de ser estudante de História da UERJ. Como eu fiz para História lá para a UERJ, eu fiz a prova de História, Geografia, Redação e Português Instrumental. Eu comecei pela redação, porque a minha cabeça estava mais fresca e eu tinha cabeça para fazer a prova de redação, fazer uma boa redação, e eu fiz a redação. Depois eu fui para Geografia, que eu considerava a matéria mais difícil, principalmente a parte de Geografia Física. Depois fui para Português e depois eu fui para História, porque eu tinha um domínio maior e eu mesmo já cansado de fazer as outras provas, eu conseguiria ir bem fazendo a prova. Isso foi o meu método, né? Foi a minha maneira de fazer a prova. Lá no dia da prova, primeira coisa que você tem que entender: eu faço parte da seguinte ideia: cada um tem o seu ritual de fazer prova. Mas seria legal você ficar quieto num canto, escutando uma música ou lendo um livro, né? Tentem não comer assim besteira no dia da prova, tomar um café gigantesco para você não passar mal. Coma bem, se alimente bem. No dia da prova, leve água, não leva refrigerante, no máximo um mate, água ou mate ou algo assim.
uma coisa bem levinha, uma fruta, porque eu já vi gente levar lanche de fast food pra prova. Tipo, um hamburgão, batata frita e refrigerante. Gente, pelo amor de Deus, tu não tá ali pra comer, tu come depois, pô. Tu vai lá pra fazer a prova, tu não vai lá pra ficar comendo a promoção de R$17,90. Entendeu? Então, leva só alimento leve. Leva uma água, enfim. Né? Isso era o que eu tinha pra falar pra todo mundo. Para você que vai tentar para engenharia, para direito, para relações internacionais, para geologia, desejo boa prova e nunca boa sorte. Estudem bastante. Vamos falar um pouquinho da prova de história agora, né? Prova de história que é composta por 10 questões. Quando você aí pra galera que vai fazer RI, galera que vai fazer direito, galera que vai fazer história, ciências sociais, administração, pois é, tem. Enfim, a prova de história é o seguinte, prova de história são 10 questões, que é uma prova feita de uma maneira cronológica. Como assim cronológica? A primeira questão normalmente é do século XVI, século XVII, e aí eles vão ao longo do tempo, né, cronologicamente, até chegar em século XX, até mesmo século XXI, lá na questão 10. Quando você pega a prova de história, você tem o que eu chamo de gatilhos para você fazer a prova. Por quê? Normalmente nas questões, ou você tem uma charge, ou um texto, ou uma declaração de uma carta, ou a declaração de um documento, ou uma figura, uma imagem que te ajude a pensar na questão. E normalmente, as provas de história da UERJ, discursivas, elas têm mais de uma pergunta. Ou seja, elas têm mais de uma questão para você pensar e desenvolver. E aí muita gente que vai fazer a prova de história discursiva diz assim: ah, Thales, como é que eu tenho que escrever para a prova? Gente, você não vai escrever um livro. Vou te dar uma dica valiosa e que quando eu era vestibulando, levei para a vida e deu certo. Escreva o que o examinador ou examinadora estiverem pedindo. Não vai além disso. Cara, não vai além disso. Escreva o que está sendo pedido. Qual é a cor da camisa? Preta. Aí tem gente que diz assim: a cor da camisa que é feita de algodão, que não sei o que, é preta. Porra, responde, é preta. Tá? Seja objetivo. E outra coisa, leiam bem. Primeiro, leia bem ou olhe bem esses gatilhos, essas imagens, charges, textos de livros, textos de jornal, que talvez te ajude. Embaixo tem um textinho, né? Normalmente tem um textinho e depois tem um comando da questão. Tá pedindo o que tá a pergunta, no caso, né? Tá perguntando determinada coisa relacionada à figura ou fato histórico que ele quer trabalhar. Nas provas da UERJ, eu costumo ver muito, né? Primeiro, iluminismo, é um assunto que eu vejo muito na prova. Outro assunto também que eu vejo muito, a questão dos indígenas, questão dos indígenas aqui no Brasil, dos nativos aqui no Brasil. Essa relação dos índios com os portugueses e tudo mais. Vejo questão sobre a história do povo negro aqui no Brasil, sobre escravidão, sobre a abolição da escravatura, sobre as leis, lei do sexagenário, lei do ventre livre. É um assunto que eu vejo muito. Antigo regime eu já vi algumas vezes. Indo mais para a história contemporânea, Revolução Francesa gosta de cair, né? Era Vargas gosta de cair. Eu vou lembrando assim, eu vou falando, não vou falar numa ordem cronológica não. Era Vargas gosta de cair. Já caiu uma questão do 11 de setembro, né? Que por incrível que pareça já se vão 18 anos do 11 de setembro. Então, tem alguns assuntos que gostam mais de cair. É claro que, e também tem uma coisa que eu me lembrei, que é muito interessante. Ele sempre vem com um assunto que não é tão trabalhado
dentro desses projetos, o ERJ e tudo mais, dentro da galera que está se preparando. Eu lembro que teve um ano que caiu uma questão de Revolução Mexicana. E muita gente foi pega de surpresa, porque eles não estudam tanto esse assunto. Então, assim, a dica que eu dou, estudem pelas provas anteriores, leiam bastante, peguem um livro, volume único, ou algo assim, leiam bastante e pratiquem a escrita de vocês. Pratiquem a escrita de vocês. Porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. O cara lá que vai fazer a tua prova de história, ou a mulher que vai fazer a tua prova de história, eles não vão querer saber uma coisa específica, uma coisa assim muito específica. Eles querem saber se você tem conhecimento da matéria, porra. Pronto, acabou. Não é nada de absurdo. Pratiquem bastante, estudem bastante. Eu falo um exemplo meu, né? Eu tenho um primo que vai fazer a prova de história esse ano e que ele fica com muito... Ele falou, Thales, eu não sei como eu vou estudar tanta coisa, porque no conteúdo programático ele me mostrou e ficou desesperado. E eu falei pra ele o que eu vou falar aqui. Eu falei, olha só, claro que não vai cair isso tudo. Existem matérias que caem mais, eu já falei alguns exemplos aqui. Estuda pelas provas anteriores. Vê quais os assuntos que gostam de cair, dá uma lida melhor um pouco neles. Mas, é claro, estuda os conteúdos que estão aí. Tem gente que está em pré-vestibular, tem um estudo mais direcionado, você tem todo um projeto feito pela parte educacional do curso, né, que vai guiar o aluno. Mas aquele aluno que não está em cursinho nem nada, uma coisa que eu aconselho a vocês que não estão fazendo cursinho. Gente, vai no YouTube. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa. Assistam vídeos. Tentem assistir esses vídeos. Eu vou fazer um jabá aqui, não ganho nada. Mas você que está estudando para a prova de história, é claro. Canal Contando História, né? Canal Contando História, né? Canal Contando História. Mas tem também alguns vídeos do Boris Fausto, bem interessantes. Tem outros canais, não só de história. Você que vai fazer aí a administração, tem canal de matemática aqui no YouTube. O YouTube tá aqui para isso. E assim, é um vídeo um pouco curto, mas eu acho que quando você for fazer a prova, você tem que entender que não vai cair tudo que está no conteúdo programático, como eu já falei. E também você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade. Se você estudou, se você se dedicou, se você se empenhou, você não tem necessidade de ficar nervoso. É claro que a gente fica, isso é normal do ser humano. Mas você não pode deixar o nervosismo se sobrepor a todo aquele esforço que você fez para você chegar no dia da prova e ir bem. Tá? Então, é um conselho que eu dou. Estudem bastante, se dediquem bastante, se empenhem bastante, porque a recompensa vai chegar, tá bom? Galera de história, façam o que eu falei, estudem por provas anteriores, tirem dúvida com os seus professores, tentem olhar os assuntos que costumam cair mais. Você fazendo as provas anteriores, você vai percebendo quais são os assuntos que vão caindo mais. Assistam todas as plataformas possíveis, livro, YouTube, o seu professor que está falando, vá aos seus projetos de pré-vestibular que está fazendo, que a recompensa, como eu disse, vai chegar. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, dê o seu joinha, dá o like, compartilhe o nosso vídeo pelas redes sociais. Siga a gente no Instagram, que eu vou deixar aqui. A gente tem uma página no Facebook também, que eu vou deixar aqui também. E é isso, galera. Fico por aqui. Até uma próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.